Efatá. Efatá, a verdade se revela, a mente se abre. É um prazer estar aqui com você nessa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado aqui. Você que está nos acompanhando na sua casa, no seu local de trabalho, no carro até. Meu amigo, muito obrigado. Fica com a gente até o final que hoje vai ser muito, muito bacana. Estamos aqui com a presença muito especial de duas ministras, pastoras, mulheres de Deus aqui no nosso programa de hoje. Que o tema hoje vai ser muito legal. O ministério feminino nos nossos dias. Então, quero te dizer que vai ser especial. E hoje eu estou aqui com a pastora Linda e a nossa profetisa, mulher de Deus, que pregadora da palavra, Kênia. Vou deixar vocês se apresentarem e falarem como é bom estar no programa Efatá. Efatá, você primeiro, amiga. Bom, eu quero começar com um agradecimento, porque eu acho que esse tema é muito importante no nosso tempo moderno, como foi no Antigo Testamento, como foi desde o começo, né, dos tempos. Nós continuamos falando do Ministério das Mulheres e como o tema é polêmico. Então, o meu nome é Linda, sou a tia Linda, me conhecem as crianças. E eu estou muito, muito grata de estar aqui, porque Deus tem nos dado muitas experiências ao longo dos anos que temos feito, né, o ministério, junto com o meu esposo, Raciel, pastor Raciel. E eu acho que as experiências que Deus tem nos dado ao longo dos anos têm comprovado mesmo o que a palavra diz ao respeito das mulheres, né? Como a gente pode ser seu ministério, como a gente pode expandir o reino de Deus, não só com as mulheres, não só com as crianças, porque mesmo sendo uma tia, temos a conceito, né, que as mulheres só pregam para as mulheres ou para as crianças. E nós hoje vamos falar um pouquinho mais desse tema. Sim. Prazer enorme, Tony, estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma honra, amiga, dividir essa mesa com você. Te admiro muito como mulher de Deus. Eu sei que você tem uma bagagem ministerial aí enorme. E, assim, eu acho que os meus sapatos são muito pequenos para estar aqui, mas uma honra mesmo estar aqui. Embora eu não tenha um chamado ministerial, né? Eu sou filha de pastor, então eu tenho acompanhado isso durante muito tempo. E essa polêmica, né? Nasci e cresci na Assembleia de Deus, então essa polêmica sobre o chamado ministerial da mulher. Sou uma apaixonada pela palavra do Senhor. Desde que eu comecei a estudar a palavra do Senhor, eu não consigo mais me desgrudar, né? Eu sirvo na igreja ensinando mulheres e para mim é uma honra enorme estar aqui. Concordo com você, eu acho que esse tema é muito relevante para os nossos dias. Eu acho que o Senhor está levantando nessa geração, assim, um exército não só de homens, mas de homens, mulheres e crianças, todos os que estão dispostos a se colocarem na brecha e pregar o evangelho. E é igual você falou, nós mulheres, nós não temos o chamado de pregar apenas para mulheres ou apenas para criança. Nós também fazemos parte, né, desses todos quanto o Senhor chamou. Depois do derramamento do Pentecoste, né, do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, todos nós fomos cheios do Espírito Santo. Então, todos nós estamos listos, né, estamos alistados para esse exército. E eu creio que hoje vai ser muito interessante o nosso papo aqui. Obrigada, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, eu que estou feliz, né? Vocês terem nos atendido a esse convite, porque realmente a gente tem observado que o chamado ministerial da mulher, a mulher no ministério, a mulher exercendo o chamado dela, tem sido muito relevante nos nossos dias, na nossa igreja, na nossa comunidade. Há poucos domingos, você pregou uma palavra sobre o apóstolo Paulo, que está nos nossos corações e foi muito lindo. E a pastora Linda tem um ministério fantástico, quanto com as mulheres, com a Lindy, né? Lindy and Friends. Você que ainda não segue ela, você que ainda não acompanha o trabalho da Linda aí com as crianças. Mas hoje nós vamos falar desse assunto, desse papo. Eu quero que você fique bem à vontade. Eu quero falar vai ficar muito pouco aqui, mas eu quero deixar aqui só um texto. Fazer uma vigília aqui. Vamos. Aleluia. Tranquilo. Glória a Deus. Eu vou dar lugar aqui.
Só um texto aqui para a gente dar pontapé inicial aqui Sim. no programa. Eu quero ler, porque eu acho assim, eu acho isso aqui tão fantástico quando a gente olha esse tema, quando a gente observa. Eu acho tão fantástico como Jesus deixou notório a relevância da mulher. Sim. Quando ele esteve aqui conosco. João capítulo 20, o texto, parte B do versículo de número 14, diz assim: mulher, por que você está chorando? A quem procuras? Ela, supondo que ele fosse um jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, dai-me, me fale aonde colocou. Aí Jesus disse para ela: Maria. Gente, ela reconhece a voz, ela sabe quem é. Quando ela escuta Jesus chamando o nome dela, o texto fala que ela deu um grito, Rabone, que quer dizer em hebraico, mestre. Por que eu quis ler esse texto? Porque Jesus tinha acabado de ressuscitar, que foi o terceiro dia, as mulheres se preocupando com o corpo, as mulheres se preocupando com quem ia tirar a pedra. Nós temos que tirar a pedra, mas elas não deixaram de ir por conta. Mulher tem dessas coisas, né? A mulher não deixa de fazer as coisas porque não tem força, porque não tem. Eu quero aqui fazer menção de uma pessoa. Ela vai ficar bem. Conte. Pastora Ana. Gente, a mulher, a gente vê ela trabalhando na igreja, pega peso, é uma correria. Ela se desdobra em 20. Nossa, Deus, ela não deixa de fazer porque ela faz. Então, assim, a mulher tem essa disponibilidade. Disposição. Total em fazer. E elas foram. Não, eu não sei quem vai tirar a pedra. Mas a gente vai lá. A gente vai. Chegou lá, a pedra estava tirada, o corpo não estava mais porque ele tinha ressuscitado e Jesus fez questão de se apresentar para Maria. E aqui deu o pontapé inicial do que nós vivemos hoje. Sim. Esse anúncio, olha, avisa que eu estou vivo. E algo muito importante, a fé, o tamanho da fé das mulheres. Sim. Não é para menospreciar a fé dos homens. Não. Mas a nossa fé, não sei, Deus vai me dar a força de sanção. Eu vou conseguir tirar aquela pedra. Não, e o contexto também, né, amiga? Os discípulos, eles estavam, para me escutar direitinho. Minha voz é muito doce, só que não. O contexto que eles estavam vivendo, né? Todo mundo com medo, né? Jesus tinha acabado de ser morto, crucificado. Os discípulos estavam presos, escondidos na casa. Elas falaram: eu não quero nem saber, eu vou lá. E aí elas vão no intuito de ungir o corpo de Jesus, né? E é engraçado que o corpo de Jesus já tinha sido ungido. Eu acho que elas pensaram: você vê se não tá muito bem feito, não. A gente vai lá fazer direitinho. E quando elas chegam, Jesus escolheu aparecer primeiramente para as mulheres em vida. Ele poderia ter aparecido para os discípulos, mas ele escolheu aparecer para as mulheres. Eu vejo muitas pessoas falando: apareceu para as mulheres primeiro, para a notícia espalhar mais rápido. Tem sentido, né, mas gente? não é. Gente, uma mulher, quando ela decide ter intimidade com o Senhor, e a gente não está colocando aqui em uma questão de feminismo, que as mulheres é mais elevada do que os homens, ou que os homens é mais elevado que as mulheres, é que eu vi uma pregadora falando isso uma vez, dizendo que quando a gente apaixona por Jesus, a gente apaixona até com o útero, né? E é verdade, quando a gente tem essa paixão por Cristo que queima no coração da gente, é o que você falou, amiga. A gente não mede esforço. A gente não mede esforço de acordar de madrugada. Se for preciso, a gente remove aquela pedra pesada, porque a gente tem disponibilidade em servir. E o Senhor Jesus sabia disso. Naquele momento, todo o ministério de Jesus, quando Jesus coloca em evidência as mulheres, não é para colocar as mulheres em um papel mais elevado que os homens, mas para dizer que ele veio para homens e para mulheres, para meninos e para meninas. Então, o ministério de Jesus, eu vejo muitas pessoas às vezes dizendo que o cristianismo é uma religião machista, e não é. Todo o ministério de Jesus apoiou as mulheres, né? Eu acho muito interessante, eu não quero estender muito aqui, que quando eu começo a falar, né? Vocês já viram. Mas quando aquela mulher foi pega em adultério, né?
que levaram até Jesus, o que a lei dizia? Que ambos deveriam ser levados para ser apedrejados, mas quem foi levado foi apenas a mulher. E Jesus começa a escrever ali na areia, e aquela mulher, eu acredito que ela não estava vestida quando ela foi levada até Jesus, né? Então, talvez para tirar os olhares sobre aquela mulher, Jesus começa a escrever na areia e dizendo assim, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus estava dizendo ali que homens e mulheres estão no mesmo patamar no reino, na mesma condição no reino de Deus. Então, assim, é impossível não amar esse cristianismo, né? E só para fazer uma referência enquanto a esse tema, Gálatas 3:28 diz, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Uau. É sobre isso, né? É sobre isso que nós vamos mergulhar. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos falar aqui. Então eu quero que vocês me digam, vou deixar para vocês alguns algumas personagens na nossa amada palavra de Deus que foram relevantes na história. Existem várias mulheres relevantes. A gente falou aqui de Maria, né? Mas eu quero ouvir de vocês alguns outros exemplos que vocês acham assim, não, essa aqui quebrou tudo. Fez tudo assim, arrasou, né? Diga aí, pastora linda. Vamos lá. Vamos começar com o Antigo Testamento, porque isso não é algo só do Novo Testamento, não é algo do tempo moderno, contemporâneo, pós-moderno, sei lá. Não é só de agora. Sim. As mulheres sempre têm estado no coração de Deus, porque Ele nos criou. Sim. Adão e Eva. Então, desde o começo, desde os inícios, nós temos propósito em Deus. O Antigo Testamento faz referência de muitas mulheres, mas a gente quer, como se diz? Destacar. Isso, destacar. Ressaltar, em espanhol. É porque, gente, ela fala... Eu sou colombiana. Ela fala espanhol. Você que não sabe, a pastora linda, ela é colombiana, americana e um pouco brasileira. Sim. Então ela fala as 3 línguas com perfeição. Continua, minha filha. Não com perfeição, mas fala assim. Eu me viro. Miriam é uma profetisa. Conhecemos a vida dela. É irmã de os famosos, né? De quem? Moisés e Arão. Êxodo 15:20. Então, ela foi uma líder ao lado dos irmãos. E ela tem um papel muito importante, né? Tanto assim que os cânticos dela, quando o povo, né, atravessou o mar, tem aquele cântico, o cântico da Miriam, tem até música de criança com aquele cântico. Então, é um papel importante. O papel dela foi muito importante naquele tempo. Sim. Quando o povo de Israel estava saindo, né, como escravo do Egito. Temos a Débora, que foi também uma profetisa, a Débora, e também foi juíza. Sim. E ela ajudou para a conquista, né, com Baraque. Eu estou lendo porque os nomes são um pouquinho diferentes em português. Ela ajudou Baraque a liderar o exército de Israel em um combate que foi bem sucedido. Então, Deus usou essas mulheres para conquistar povos inimigos, e normalmente essas posições de liderança era para os homens. Aí vemos como Deus começa a abrir o caminho, né? E eu acho que na história de Débora é muito legal a gente destacar que quando Baraque foi falar com ela, né, falou, olha, eu só vou se você for comigo. Reconhecer, não que Baraque, eu já vi muitas pessoas falar, Baraque estava com medo. Não, ele reconhecia a unção que estava sobre Débora, né? A autoridade de Deus que estava sobre aquela mulher. E eu acho isso muito interessante. E nesse combate, Deus usou 2 mulheres, né? Que estavam em 2 contextos diferentes. É muito importante a gente ressaltar isso, que Débora, uma profetisa, uma juíza, talvez em um papel mais de destaque, a gente vê Jael, uma mulher de tendas. E o Senhor usou as 2 mulheres para entregar a vitória de Israel. Então, o Senhor, ele sempre usou quem ele quer, da forma que ele quer. E quando o Baraque falou, olha, eu só vou
Se você for comigo, ele estava reconhecendo, olha, realmente eu reconheço a autoridade de Deus que está sobre você. E a unção, acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas a unção do Espírito é algo dada pelo próprio Deus, e Deus derrama sobre quem Ele quer. E é muito importante a gente reconhecer a unção do Senhor que está sobre outras pessoas que convivem com a gente, independente do sexo, né? Eu reconheço a unção de Deus que flui da sua vida, amiga, eu já falei isso várias vezes, assim, uma mulher que se move bem em vários ministérios, e isso é pela graça de Deus. Amém. Da mesma forma que eu reconheço a unção de Deus que está sobre a sua vida, Tony. Então, isso é independente do sexo, né? Desculpa te incomodar, amiga, mas eu lembrei disso. Sim, e eu achei muito interessante. Juízes 4:5. Estamos trazendo a palavra de Deus, que é a nossa maior autoridade no assunto, para que aqueles que estão nos assistindo, né, pelo YouTube, pelas redes sociais, possam também abrir a sua Bíblia e possam ler, né? Sim, porque conferir. Não é só nós, conferir. Só nós aqui falando. Estamos falando do que a palavra diz dessas mulheres de Deus. E, Kênia, se você puder comentar um pouquinho sobre a Uda. Claro. Então, a Uda, né, Segunda Reis vai falar dessa mulher que o ministério profético no Antigo Testamento, geralmente, né, era os homens que exerciam. Grandes profetas o Senhor levantou, Isaías, Jeremias. E Uda foi uma profetisa que quando... Inclusive, o rei Josias pediu para chamá-la, né? Que reconheceu o ministério dela, e foi uma grande mulher usada por Deus naquele tempo e para exercer uma palavra profética de exortação sobre o povo de Israel. Então, assim, o Senhor, no Antigo Testamento, levantou muitas mulheres, às vezes... assim, de frente do combate, igual a gente falou de Débora, a gente falou de Uda, e tantas outras que trabalharam nos bastidores, né? A gente estava falando agora há pouco, uma das mulheres que, assim, é admirável para mim é a Rainha Esté. A Rainha Esté, ela reconhecia que ela não estava em uma posição, talvez, de voz, não sei se a gente pode falar assim, ela não era uma juíza, ela não tinha voz, ela entendia que se o rei não estendesse o cedro para ela, ela poderia até ser morta, mas ela fez o quê? Ela usou o seu poder de influência nos bastidores. Ela convocou as servas e falou, olha, vamos jejuar, porque a coisa tá bonita, não. Então, a gente precisa jejuar, a gente precisa entrar nessa brecha. E, assim, eu acredito que Estela não precisou de muita coisa para convencer aquelas meninas a entrarem nesse propósito de jejum, porque ela exerceu uma grande influência sobre essas meninas e ela conseguiu o desejo do seu coração, que foi achar graça diante do rei. Então, assim, muitas mulheres que atuaram ali na linha de frente, né? Débora, Miriam, Uda, tantas outras mulheres e tantas outras que foram usadas por Deus nos bastidores, com estratégia, com poder de influência, porque as mulheres, vocês queiram ou não, a gente tem um grande poder de influência e a gente tem que ter muito cuidado se a gente vai usar esse poder de influência para a glória do nome do Senhor. Amém. Né, amiga, né? Amém. Muito importante. Muito importante. Podemos achar a vida dela na Bíblia, no livro de Segunda de Reis, Segunda de Reis, capítulo 22. Kênia, e para aquelas pessoas, Antônio, que falam o seguinte, mas vocês estão só falando da exceção da regra, não é? Estão falando das mulheres que Deus escolheu e como exceção da regra. Não é para todas as mulheres, é só para algumas, apontadas, escolhidas ao dedo, né? Eu quero que nós possamos ler Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, que diz, seus filhos e filhas profetizarão, até mesmo sobre os meus servos, tanto homens como mulheres. Está falando que só algumas mulheres? Não, né? Sobre homens e mulheres derramarei o meu espírito naqueles dias. Estamos vivendo esses dias proféticos. Não é só para algumas mulheres, para aquelas que têm o coração aberto, né? Que têm aquele chamado
Nós comentamos também antes da programação Em off. de, sim, que não é uma questão forçada. Não é que a gente quer correr atrás de uma posição, de um título, porque seria a atitude errada, não é? É um chamado tanto para homens como mulheres, porque vemos na igreja, aqui falando um pouquinho do nosso testemunho pastoral, temos mais ou menos 20 anos servindo ao Senhor aqui na América, e a gente tem visto que tem homens que não têm um chamado, mas eles estão na frente de congregações. E vemos casos de esposas que têm um chamado, mas elas, por causa do contexto religioso, cultural, não têm a oportunidade de liderar congregações. Ou ter aquela consagração, né, ordenação por parte das autoridades, dependendo da denominação, porque é uma mulher. Então, vemos, e a gente tem visto assim, ao longo do tempo, como isso tem sido assim um erro para muitas congregações que têm sofrido por causa disso, porque o homem é o pastor, tem o título, mas a mulher que realmente tem um chamado não é realmente apoiada. Sim. É um chamado de Deus. Então, assim, para a gente entender aí, para a pessoa que está nos ouvindo, a ideia não é questão de gênero, é o chamado. É o chamado. Porque as características de um homem também entrar na questão de ministro, muitos homens não se encaixam nessa característica. Já existem mulheres que se encaixam. Eu vejo um ministério do homem, agora como homem dizendo aqui, né? Eu observo muito a questão quando o homem e a mulher estão juntos no propósito, no chamado. Flui muito melhor. As coisas, elas fluem muito melhor. Olha, aí você deve estar se perguntando assim, tá, vocês estão falando disso, as duas aqui estão, né, falando de mulheres relevantes na palavra e falando do chamado, colocando aqui em pauta que realmente a mulher deve exercer esse chamado. E nós temos aqui no nosso programa uma questão assim, que nós temos a visão da nossa igreja. Sim. Porque aqui o programa, a gente tem a luz da palavra, a gente usa temas e conversa sobre esses temas à luz da palavra. E também andando na visão da nossa igreja. Talvez muitas pessoas estão se perguntando, peraí, mas talvez você nem saiba a visão da igreja, da sua igreja. Nós aqui, a visão da sua igreja, nossa Assembleia de Deus em Columbus, que faz parte da Convenção Americana, qual é a visão da igreja? Eu quero ouvir de vocês respondendo a minha pergunta e a pergunta dos irmãos que devem estar se perguntando. Qual é a visão da nossa igreja quanto ao ministério da mulher? Por quê? Antes de vocês, eu sei que vocês vão falar sobre isso, mas eu vou dar essa... Vai. Nós não temos uma pastora, uma consagração... Consagrada, né? Uma mulher consagrada no nosso meio. Claro que as mulheres exercem o ministério na nossa igreja, mas nós não temos ainda. Ainda. Então vamos ouvir... Vamos trabalharmos para isso. Vamos ouvir qual é a visão da nossa igreja, porque nós temos aqui todo o estatuto, o que a igreja fala sobre isso. Então vamos, pastora Linda, o Kênia, fica à vontade, vamos lá. Pode começar, amiga. Okay. Nós temos referências das Assembleias de Deus, o Concílio Geral dos Estados Unidos, do General Council. Nós estamos ligados à convenção deles, sim, né? Sim. E eles 100% chegaram na conclusão que eles ordenariam mulheres, que apoiariam o ministério da mulher, né, o ministério pastoral, para aquelas mulheres que têm um chamado. E tanto assim, nós temos referência até da data, né? Essa conclusão, homens e mulheres de Deus concordaram no dia 9 e 11 de agosto do ano 2010. Já tem um tempinho. Sim, tem um tempinho. Já tem um tempinho. Sim. O General Council
as Assembleias de Deus aqui, americana, chegaram nessa conclusão. E nós estamos também tomando parte desse estudo Sim. que eles tomaram para chegar nessa conclusão. Falando um pouco do ministério das mulheres no Antigo Testamento, Sim. como também agora vamos fazer referência das mulheres no Novo Testamento. Porque tem algumas polêmicas enquanto as palavras que Paulo usou em alguns versículos para... Sim, e vamos fazer referência também a esses versículos para que as pessoas saibam do que nós estamos falando. A controvérsia, né? Uma das controvérsias é que Paulo diz que a mulher tem que ficar calada na igreja. Ok. Paulo estava falando para quê? Para que tipo de mulheres? O contexto? Vocês poderiam me ajudar. Né? Era para uma necessidade, para uma problemática que estaria acontecendo na igreja de Éfeso. Tinha problemas com as mulheres. Sim. Concordamos? Amém. Amém. Amém, igreja. De Coríntios também. De Coríntios também. Não, Tem. é de Éfeso e... Eu tenho referência de Éfeso e também Corinto. Coríntios também tem. Coríntio. Que ele fala também, se a mulher tiver alguma dúvida, né, que pergunte pro seu marido quando chegar em casa. E se o marido não souber responder, amiga? Como fica? Fala pra gente. Você tá falando dos dias de hoje? Do dia de hoje. Faz o Google. Não, ChatGPT. Hoje já acabou o Google. Né? Manda mensagem pro seu pastor. Ele responde. Então, enquanto a posição das Assembleias de Deus americana, o General Council, a referência que temos dos problemas que estavam acontecendo naquele contexto da igreja primitiva, ficou claro que havia problemas óbvios em Éfeso relacionado com as mulheres. Evidentemente, algumas mulheres eram dadas a roupas e adornos imodestos. Isso a gente pode achar em 1 Timóteo 2:9. As viúvas mais jovens tinham o hábito de ser ociosas e não se tornaram e não só se tornaram ociosas, mas também fofoqueiras. Uau. Intrometidas. Nossa! Porque as mulheres também podem ser uma influência negativa, não é? Exatamente. Então, é uma escolha. Sim. Ou você decide ser uma influência positiva, elevando o nome do Senhor, né? Sendo uma embaixadora do reino de Deus, ou uma embaixadora do reino das trevas. Exatamente. Porque nós temos aquele poder de convencimento que você falou. É uma graça de Deus, que desde o jardim, né, Deus deu. Sim. Quando Adão viu a mulher, ele ficou assim, maravilhado. Sim, encantado. Que é isso? Meu Deus. Eu não consigo entender, nunca vi aquilo. Tão linda, perfeita. É um anjo, é o quê? Ai. Eu não estou entendendo. A graça de Deus. Sim. Adão, né? Eu acho que todo mundo já entendeu isso. Já entendeu, Aí ele disse, ele Aí Eva não vigiou, falou, né, amiga? Sim, isso aqui é carne do meu carne, isso aqui é meu, entendeu? Ele ficou orgulhoso da criação, então, que foi a mulher. E nós temos aquele poder de convencimento, temos aquela graça. É por isso importante a forma que nós vestimos. Sim, fala muito, importante, muito importante. Porque a gente pode convencer, né? Influenciar o pensamento do homem. Sim. A mente do homem. Exatamente. E então a igreja estava tendo esse tipo de problemas. Fofoca, vestimenta, estavam dizendo coisas que elas não deveriam dizer. Enfim, elas manipulavam mulheres, estavam sendo muito manipuladoras. Sim, as panelinhas, famosas panelinhas. Aí, 1 de Timóteo, capítulo 2, do 9 a 15, diz que Paulo fortemente sugere que ele estava dando conselhos a Timóteo sobre como lidar com alguns ensinamentos e práticas heréticas envolvendo especificamente mulheres na igreja de Éfeso. Envolvendo especificamente mulheres
na igreja de Éfeso. Então, quer dizer que as mulheres, por causa desse problema que houve em Éfeso, que ficamos canceladas Não. para fazer a obra do Exercer o Senhor? ministério. Não é possível, porque não é a única referência que Paulo faz negativa, né? Sim. Não é a única influência negativa enquanto ao ministério feminino. Sim. Tem outras influências, referências positivas. Uhum. E queremos também falar dessas influências positivas que Paulo... Porque a gente tem pregadores que gostam de só ficar, né? Sim. Naquele, melhor cutucando que as só aquele mulheres ponto. se ficam caladas na igreja, né? Uhum. Sim. Fica submissa. Sim. O marido é cabeça. Então, uhum. é cabeça, sim. Eu entendo que ele é autoridade, mas não é um tipo de submissão. E submissão é estar debaixo da mesma missão, né, amiga? Sim. Assim, é reconhecer você que tem um chamado ministerial, assim como o pastor Raciel, e eu tenho certeza que vocês dois se respeitam, apoiam o chamado um do outro, porque vocês dois se completam ministerialmente. É reconhecer a unção que está sobre ele, da mesma forma que ele reconhece a unção que está sobre você. Isso, eu acho que às vezes a gente precisa entender isso, que um chamado ministerial nunca de forma alguma tira a autoridade do homem continuar sendo o cabeça da casa, né? Então, muitas mulheres às vezes vão ter um chamado ministerial e os maridos não vão ter. Isso faz com que a mulher seja superior ao marido? De forma alguma, ele continua sendo cabeça. Porque é muito interessante que depois do derramamento do Espírito, em Atos 1, a gente vê a eleição, né, do 12º apóstolo, quando Judas sai, né, ele se mata e ele não faz mais parte dos 12, e era necessário que tivesse esses 12 para que continuasse o ministério de Jesus por uma questão cultural. E eles lançam sorte e cai sobre Matias, né, no capítulo 1 de Atos. No capítulo 2, depois do derramamento do Espírito, nunca mais a escolha de ministro foi por sorte. Nunca mais se jogou sorte. E sim, o Espírito Santo apontava. Quando houve a separação dos 7, né, o texto é muito claro em Atos 6 em dizer que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que nós separássemos. Então, o chamado ministerial, ele se dá por intermédio do Espírito Santo. O texto que você leu de Joel, e é o texto que faz parte da primeira pregação do apóstolo Pedro, que ele vai citar o texto de Joel 2, ele vai dizer, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, todos nós temos direito de receber o Espírito Santo, né? Devemos almejar por isso, por esse derramamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem vai chamar para esse ministério quem lhe convém. Não é por qualificação eclesiástica, infelizmente não é, porque senão os 12 não teriam sido chamados, porque eles eram homens iletrados, incapazes. Não é por gênero, senão o Senhor não teria levantado tantas outras mulheres que apoiaram o ministério de Paulo, o ministério dos apóstolos, até o ministério de Jesus. A Bíblia é muito clara nos evangelhos dizer que as mulheres sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Elas não possuíam um título. Elas seguiam Jesus. Elas não possuíam um título de apóstolas, de ministras, mas elas apoiavam e elas eram muito importantes para o ministério de Jesus. Então, quem faz esse chamamento é o Espírito Santo, né? E esse chamamento, ele não nos coloca em grau de inferioridade e nem muito menos em grau de superioridade. Kênia, mas na igreja primitiva, os primeiros que foram escolhidos, né, os diáconos que foram escolhidos foram os homens, mas foi por uma questão cultural. E a questão cultural, ela muda de necessidade de país para país, né? A gente estava falando em off aqui que existem muitos países que não tem na igreja ali um número relativo de homens, né? Que a maioria é mulheres. Não, então as mulheres não vão poder ser consagradas, porque em Atos 6 dizem que era para separar os homens. Não alcançaremos almas. Exatamente. Por causa da falta de homens em contexto, né, religioso, assim. Exatamente. Desculpa te interromper, mas... Não, imagina, amiga. Eu acho que é importante entender que é tudo no balanço, tudo equilibrado. Sim. Né? Em ordem, sem competência, porque vamos voltar ao desenho original. Qual era o desejo do coração de Deus enquanto homem e mulher? Ele nos deu ordens aos dois, ambos. Que seríamos administradores
Sim, daquilo que ele havia criado. Da criação. Não tinha aquela competência. O problema é que depois da queda acontece. A maldição, né? Sim. O pecado entra Começa essa e as coisas, as prioridades mudam, a ordem muda. Mas Sim. aqui, voltando para o nosso contexto moderno, eu acho que a vitória, o sucesso de um casamento, que os dois têm um chamado, porque eu vejo também isso, que quando os dois têm chamado, acaba criando também uma competência, Competição. competição. Um contrito. Sim. Como quem é mais usado, quem é mais ungido, quem é mais popular, quem é mais, sei lá. Então, Aí, um dos dois não aceitam, por exemplo. aí acaba até se separando, entendeu? Dando problema nos casamentos, mesmo com o chamado de Deus, fica naquela competição. E às vezes a competição não se dá em público, né, amiga? Mas se dá nos bastidores, e isso é muito sério. Isso nunca foi o desejo do coração de Deus, né? Eu acho legal a gente falar aqui na nossa igreja, né? Nós temos o nosso pastor, o pastor Gileade, que é o nosso pastor presidente, temos o nosso pastor vice-presidente, que é o pastor Raciel. Você e a minha pastora Ana, vocês não foram consagradas para o ministério, mas nós damos a vocês a honra pastoral, né? Eu sempre honro você, honro a Ana como minha pastora mesmo, porque é assim que eu a vejo. Então, se eu tenho alguma coisa que eu quero comunicar ao pastor, eu comunico primeiro a ela. Isso é muito importante de honrar, mesmo independente do título, né? Eu sempre dou essa honra para ela como pastora, porque é assim que eu a vejo, principalmente no nosso ministério feminino, como a minha pastora. E eu acho isso muito importante, porque o chamamento, às vezes, ele vem de formas diferentes, né? Se você vocês dois têm o mesmo chamado, às vezes Deus vai usar você de uma forma e vai usar o pastor Raciel de outra forma, e é para que os dois se completem e não para que os dois compitam entre si. Então, isso é muito importante, porque acho muito interessante que a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Sim. Mas quem mais é dado, também mais é cobrado, né? Então, é muito importante a gente falar isso, que o chamado, ele não é universal. O Senhor não vai chamar o mesmo chamado que o Tony tem, não é o mesmo chamado que eu tenho, que você tem. Isso é a beleza do corpo, que a gente se completa, né? Que a gente se completa. E às vezes as pessoas que estão nos assistindo, né, vai pensar assim: gente, mas na minha igreja eles não me reconhecem como diaconisa, como obreira ou como um pastor. Tá tudo bem, continue exercendo o que o Senhor colocou na sua mão para fazer, independente de títulos, porque a gente não precisa de títulos. Eu acho que hoje essa discussão está muito vigente por causa das redes sociais, né? A gente quer o alto profile, né? Todo mundo quer o alto profile, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser citado. Infelizmente, isso tem entrado dentro da igreja. Aí gera competição. Não somente entre casais, mas às vezes entre ministérios, né? Ai, mas eu quero a mesma visualização do que o outro. E o reino do Senhor não é sobre isso, né? Tô falando muito. Aí ele tá pensando igual o Paulo. Por isso que Paulo falou. As mulheres ficarem caladas, gente, as bichinhas pra falar. Na congregação. Na congregação, dos podcasts também. Mas eu só quero concluir esse meu pensamento. Quando os 7 foram separados, né, que eles estavam com aqueles conflitos ali das viúvas de fala grega, que elas estavam dizendo, a gente está sendo deixada de lado. E daí os apóstolos falaram assim, olha, a gente não vai se preocupar com essa questão, a gente tem coisa mais importante para fazer, que é ensinar a palavra e dedicar o ministério da palavra e da oração. Então vamos separar aqui os diáconos. E daí são separados aqueles 7 homens. Para que eles foram separados? Para servir as mesas. Mas Estevão ficou só servindo as mesas? Não. Estevão foi o primeiro mártir, foi um grande pregador da palavra do Senhor. Ele tinha título de apóstolo? Não tinha, mas ele estava exercendo o ministério, porque o ide do Senhor, de Marcos, é para quê? Para todo mundo. Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É somente para ministro? Não, é para todo mundo. Então, se você não possui um título eclesiástico, não impede que você ministre a palavra do Senhor e que você ministre com ousadia. Porque o maior sermão que a gente tem na Bíblia foi o sermão de Estevão. Que ele pregou assim, com ousadia e com graça. E
um sermão totalmente bíblico, né? Então isso não impede. Se você não tem um cargo ministerial, um título ministerial, continue exercendo o que o Senhor colocou na sua mão para fazer. A gente não precisa de palcos, de aplausos, de microfones, de plataforma para pregar o evangelho. A aprovação é Deus que dá. Exatamente. O que mais me interessa é o que pensa Deus de mim. Sim. Deus me aprova? Então, É o bastante, não é? é o suficiente Sim. para eu fazer a obra do Senhor no lugar que Deus me colocou, durante o tempo que Ele me colocou naquele lugar. Muito importante também Sim. entendermos O que tempo de Deus, né? o tempo de Deus, o preparo de Deus, não saia do lugar sem antes ter aquela paz, aquela convicção Que foi Deus que te foi. tirou. E quando Deus te chama, quando Ele te dá aprovação, Ele se encarrega Sim. dos tempos, de te Exatamente. colocar no lugar onde você vai fluir plenamente Sim. e cumprirá o chamado, o propósito de Deus na Sim, sua vida. Então, exatamente. quando a gente está no centro da vontade de Deus, that's enough, é suficiente. É o suficiente. Você será dirigido pelo comandante do barco, que é Jesus. E você vai dar frutos, né? E Se dará você está onde o Sim. Senhor te colocou, fazendo o que o Senhor colocou você para fazer, você vai dar frutos. Muitas vezes esses frutos talvez não vão ser vistos aos olhos de muitos, né? Mas às vezes você vai dar frutos dentro da sua casa. Eu acho muito interessante que a Bíblia fala muito pouco sobre a mãe e a avó de Timóteo. Eu esqueci o nome das duas. Mas elas são citadas na Bíblia de duas mulheres que... Lloyd e... Dorcas, não? Não. Eu esqueci o nome. Lloyd, você quer uma Lloyd. Eu me esqueci o nome das duas. Mas independente do nome das duas, elas fizeram o papel que foi lhe colocado para fazer. Formaram um caráter daquele que foi reconhecido como um jovem pastor. Um homem, assim, de uma integridade muito grande, de um chamado muito grande. E talvez elas não foram reconhecidas naquela época, mas elas fizeram o que eram para ser feito, formar o caráter de um menino que se tornaria um grande pregador da palavra do Senhor. E muitas vezes a gente almeja, talvez, né? Muitas mulheres almejam, Senhor, eu estou pronta para o ministério, o Senhor está falando, ainda não. Você vai trabalhar nos bastidores, você vai estar preparando as flechas para serem lançadas. Quando eu falo isso, eu fico até emocionada, porque eu tenho 2 filhos dentro de casa. E às vezes nós não vamos estar na frente da batalha, mas nós vamos estar lançando flechas, né? E isso é muito importante, porque às vezes ali dentro do seu lar, fazendo cotidiano, trocando fraldas, né? Às vezes tantas mulheres estão trocando fraldas, Senhor, eu não queria estar trocando fraldas. Eu queria estar ministrando, mas o Senhor está falando, ei, é para você ficar aqui. Está preparando essas flechas que serão lançadas posteriormente. Talvez a mãe e a avó de Timóteo, elas não entendiam. Lloyd e Eunice. Lloyd e Eunice. Lloyd e Eunice. Eunice. A avó e a mãe. A avó e a mãe. Lloyd é a avó, avó. Eunice é a mãe. Eunice é a mãe. Então, talvez essas duas mulheres não estavam entendendo o propósito de Deus, mas elas estavam preparando uma flecha muito poderosa que seria lançada posteriormente. Isso também é fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor, o chamamento do Senhor não é copia e cola, copia e cola, copia e Ou só cola. publicamente. Exatamente. Só no púlpito. Se eu não tenho uma plataforma, se eu não tenho um destaque, então Sim. eu não sou chamada. Eu não sou. Sim. Não. Na verdade, Muitas maneiras de na verdade, servir ao Senhor. irmãs, vou Interromper vocês o estão chamado, falando demais. não interrompendo, o chamado não precisa de uma nomenclatura, Isso. não precisa de ter um título, né? Porque acaba que isso até pesa ainda mais aquilo que você faz com liberdade. Nosso próprio pastor, um dia que eu fui sentar com ele, primeira vez ele falou assim, ó, você pode me chamar de o que você quiser, de Gile, como a Ana me chama, você pode me chamar de... Eu não tenho essa necessidade de chamar de pastor. E é muito interessante isso, né? Ele ter essa liberdade. Então você, mulher, que está esperando ter um título para exercer seu ministério, você está perdendo muito tempo. Faça isso agora. Porque não é, nós não precisamos de ter a pastora Linda não precisa de ter um título, uma consagração, algo desse tipo para a gente reconhecê-la como pastora. A nossa amiga Kenny aqui não precisa de ter o título para nós reconhecermos como uma mulher de Deus, uma profetisa, uma pregadora da palavra e uma obreira também na casa do Senhor, um auxiliar na casa do Senhor, que auxilia na obra do Senhor, no ministério. Isso é muito importante. Eu, muitas das vezes, eu sou evangelista,
no Brasil, lá não tem tanta essa diferença, então eu era, para muitos me chamavam de pastor, pastor Toninho e tal. Aqui não tem, eu não tenho essa necessidade, as pessoas me chamam de Tony, outros me chamam de Antônio, e tá tudo certo. A questão é que eu não deixo de exercer o meu ministério porque não me coloco, não me fala o meu título. Sim. Eu gosto quando o Paulo fala o nome dele primeiro, depois o título, né? Porque o nome dele é mais importante do que o título. Se não tiver nome, não adianta ter título. Exatamente, uau. Então vocês têm o nome de vocês que são fortes na comunidade, na nossa igreja, e eu quero adorar a Deus pela vida de vocês. Mas antes da gente, nós não estamos acabando ainda, tem muita coisa. Ainda temos as mulheres do Novo Testamento. Sim. Referências de Paulo. Nosso Deus. Ó, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, as mulheres podem falar muito, mas depois, aí ele fala antes assim, olha, quando for profetizar, então assim, ele dá uma orientação de como se deve profetizar. Então, essa questão, acho que já até, muitos até sabem sobre o que o apóstolo Paulo estava falando, mas deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu pôr vocês aqui na prova. Aqui, na prova. Nós temos duas irmãs que deram sua opinião sobre o chamado ministerial da mulher. E neste momento eu quero que vocês escutem, ouçam, vejam as irmãs, observem o que elas falaram, que foi coisa bacana demais, e quero que vocês comentem depois, que é a Beth e a Rafa também falou pra gente. Então vamos ouvir as nossas irmãs. Fique ligado. Deus abençoe você. Graças a Deus nós estamos vivendo uma época que mais mulheres têm se levantado para fazer aquilo que nos foi imposto, anunciar o Evangelho. O chamado não necessariamente precisa ser feminino ou masculino. O chamado é de pregar a palavra do Senhor, ministrar a corações, levar mais pessoas a Cristo. Esse é o nosso chamado, seja masculino, feminino, como você quiser ver, cabe a nós anunciar o Evangelho. Assim, na minha opinião, eu acho que ministério é algo muito grande. Às vezes a gente começa a pensar que o ministério é o grupo de louvor, o ministério é o grupo de mulheres, o ministério é o grupo de homens, e a gente acaba por dividir e nós todos somos convidados a servir ao Senhor. O ministério nada mais é do que serviço. Então, na minha opinião, toda mulher, ela pode, precisa, deve estar envolvida no serviço ao Senhor, no ministério ao Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Pois bem, pessoal, nós aí assistimos e vimos as nossas duas irmãs dando a sua opinião sobre o chamado feminino, e foi muito bacana. E eu quero ver a opinião da nossa querida Kênia. Fala aí, Kênia. Então, o que as meninas comentou é o que a gente já enfatizou aqui, né? A Rafa falou que o ministério, ele é muito grande, ele é muito abrangente. Então, independente de um título, você está apta pelo ministério, para o ministério, né? E aí, quem é que deu esse carimbo que você está apto? Aqui eu não recebi uma consagração ministerial, o próprio Senhor Jesus Cristo. Pelo derramamento do Espírito, você pode exercer o ministério que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Que seja, a Rafa citou, né? Servindo no ministério infantil, e eu falei da importância de, às vezes, exercermos o ministério dentro do nosso lar, formar a igreja do Senhor, porque às vezes a gente está tão preocupado em exercer o ministério lá fora e a gente esquece de cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que é o nosso primeiro ministério. Eu sempre falo isso, que a nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Se ali não está alicerçado, né, se não está bem estruturado, qual que será a igreja do amanhã? Como esses meninos e essas meninas vão poder exercer o chamado deles, né? E a gente, às vezes, tem humildade de entender que, às vezes, muitas de nós, o Senhor não chamou para púlpitos, para microfones, para plataformas. O Senhor nos chamou para os bastidores, e a gente exercer isso com excelência da mesma forma que a gente faria na frente de um microfone. A Beth falou de muitas mulheres que estão se levantando nesse tempo. Queria deixar a dica aqui para você de um livro assim maravilhoso que eu li, da Flávia Reis. O nome do livro é Eu Sou o 001. E ela fala do papel da mulher nesse alistamento que o Senhor está fazendo nos últimos dias, que o Senhor está colocando muitas mulheres na frente de muitos exércitos. E quantas mulheres o Senhor tem levantado, né, no século 21? A gente não precisa ir muito longe, a gente tem muitas pastoras, ensinadoras da palavra do Senhor, que é referência, mas aqui dentro mesmo da nossa congregação, como que eu fico feliz quando eu vejo uma mulher ministrando, o Senhor usando.
E linkando com esse pensamento da Beth, eu queria pedir em nome de Jesus, falar que nós não competimos umas com as outras, nós apoiamos umas às outras. Toda vez que você vê sua amiga crescendo no ministério dela, apoie, sabe? Ore por ela. Eu sou suspeita a falar, mas assim, toda vez que eu vejo uma amiga minha, o senhor usando, eu falo, amiga, glória a Deus pela sua vida. Quantas às vezes eu vejo ali com um chamado escondido, eu falo, amiga, vai, você vai dar conta. E eu acho assim, que nós exerceremos o nosso ministério com muito mais excelência quando a gente parar com essa competição que não vem da parte de Deus, vem da parte do inimigo. Então, assim, muitas mulheres o Senhor está levantando nesse tempo, muitas outras Ele vai levantar. Às vezes, dentro da nossa casa ali, tem mulheres sendo preparadas por nós para coisas maiores que o Senhor fará. Eu costumo dizer que enquanto eu caminho, eu creio que os meus filhos voarão. Eles serão usados pelo Senhor com ousadia e com graça. E esse papel está nas nossas mãos, né? Como mulheres dentro dos nossos lares. Então, é sobre isso, sabe? Ministério é muito maior do que palcos, microfones, consagração, vai além de tudo isso. E a gente está pronta. O Senhor falou que nós exerceríamos esse ministério. Ele nos deu essa autonomia. É o ID, né, Kênia? ID. O ID não tem sexo, não é feminino Sim, nem masculino. sim. A Beth falou isso, eu achei bem interessante, relevante. Sim. O ID não é só para os homens, é para todos nós, Sim. homens e mulheres, jovens, crianças. Sim. Eu prego para as crianças e eu vejo como as crianças também são Sim. influência para os pais, como eles as crianças, né? Elas conseguem trazer também os pais para a igreja, pra né? perto Sim. de Jesus. Eu ID. Pronto. Acabou. Esse ID que nós vamos obedecer ao Senhor, essa ordem para a igreja desse tempo. Sim. Linda, isso é maravilhoso. O que vocês disseram aqui é super empolgante, eu fico feliz com tudo isso, porque a nossa igreja realmente é um celeiro. Como tem mulheres capacitadas ali, gente. Homens também. Os homens ali também é pedreira. Mas, Linda, diga para mim, no bloco anterior, você disse sobre a questão das mulheres no Novo Testamento. Você está querendo, ficou bem empolgado, eu quero falar. Quero falar que Paulo falou, mas depois ele desfalou. Porque senão, eu vou mostrar aqui que as mulheres só ficou no ponto negativo. Eu quero falar os positivos. Isso aí. Não podemos ficar só no negativo. Tem denominações que só fixam naquele ponto negativo, naquele ponto preto né? Da parede, aquele pontinho. E se a gente faz um balanço, Paulo falou mais dos exemplos de mulheres que foram exemplos positivos, que foram mulheres cooperadoras, Sim. até diáconos. Eu falo diáconos, mesmo assim que a tradução que a gente usa, a mais comum, fala diaconisa. Sim. Mas o título que ele deu para aqueles estudosos que gostariam de ir além, diácono é um título que Paulo usou para outros discípulos. E ele deu esse título para Febe, que é uma mulher de Deus que ajudou no ministério. E, vou dar essas referências, tá? Para a gente fechar aqui o assunto. Para vocês conferirem que é verdade. Na igreja primitiva, então, temos exemplos de mulheres que ajudaram para avançar, né? Que ajudaram para que o reino continue a ser avançando. Tabita, ou Dorcas. Temos ela, Atos 9:36. Temos as 4 filhas solteiras de Filipe, Atos 21, 8 e 9. Também Paulo destacou 2 mulheres, Evódia e Sintique, como mulheres que lutaram, e isso que Paulo diz, mulheres que lutaram ao meu lado na causa do evangelho, juntamente com Clemente e o resto dos meus cooperadores. Uau. Então, eram mulheres cooperadoras. Sim. Exemplos positivos, Filipenses 4, 2 e 3. Temos também a nossa famosa Priscila, que foi outra cooperadora, exemplar de Paulo, seguiu, né, os passos de Jesus, Romanos, capítulo 16, verso 3 e 4. E ele também fala de colegas do ministério.
em Romanos capítulo 16. Romanos 16, ele diz que um grande número deles eram mulheres. E eram colegas do ministério. Ele considerava as mulheres como colegas, não só como tribulação. Não só como fofoqueiras. Fofoqueira, faladeiras na igreja. Ele colegas, também amigas. O ministério Sim. das mulheres. Não ficou no ponto negativo. Também numa das saudações, Paulo usou a palavra de trabalho copial. Ou trabalho, fazendo referência ao trabalho da Maria, Trifena, Trifosa, esses nomes complicados. E Persis, Romanos, capítulo 16, versos 6 e 12. Temos referência bíblica, né? Que ele chamava dessas mulheres como mulheres trabalhadeiras. Mulheres que trabalhavam do lado dele, fazendo a obra do Senhor, o ministério. E temos a Febe, que ele considerou como uma diaconissa. E ele usou essa referência para esse título que deu para Febe, foi dado também para Tíquico, Epafras, Timóteo, que foram grandes E ministros do Senhor. Então, Paulo não ficou só. Viu? Ela ponto falou negativo. e provou. É pontos positivos, né? Provou, tá Lina? provado. Gente, olha, a mulher Caso Caso ferrado. não precisava de tanto. Viu? Acho que todo mundo entendeu. Entender. Gente, eu fico impressionado como a mulher ela é detalhista, né? E é muito bom isso pro reino, a obra de Deus. O pastor fala que mulher trabalhando na igreja é muito bom, porque a mulher é cheia de detalhes, ela vê coisas. Por exemplo, a produção aqui, nós temos eu quero agradecer tem uma moça que chamava Ellen, a Amanda também trabalha com a gente, está aqui sempre aqui nos ajudando. E essas meninas, assim, a Ellen mandou para mim, fala para Kênia tomar cuidado com isso, porque tá parecendo. E se fosse um homem, talvez nem ia notar. Né? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, É muito mas detalhe. é muito detalhe. E eu reparando aqui a Linda aqui, marcação, fazendo questão de citar os textos bíblicos, e isso é muito bom. E é esse o objetivo do programa. O objetivo do programa é fatar que a sua mente se abra através da palavra. E eu quero te convidar para um dos melhores trabalhos. Eu tô com a hashtag doido que chega quinta-noite para a Super Quinta, né? O pastor falou para fazer essa hashtag. Então, Doido eu pela quero, Super Quinta. doido para ele a Super Quinta. Então, eu quero te convidar. Nós temos essa questão de enfatizar, de mostrar, de falar da Super Quinta, porque é um culto da palavra. Então, assista um pedacinho do que está acontecendo lá para você sentir vontade, desejo. Quem vai, ficar com mais desejo. E quem não vai, sentir desejo de participar, que tem sido muito bom. Olha aí. Igreja é tão difícil, é tão complicado, é melhor ficar em casa. É porque você quer vir por eles, pelas pessoas que estão aqui, porque quem vem por Jesus, irmão, para arrancar ele daqui, só Jesus. Mas Jesus não vai arrancar ele, então ele nunca vai sair. Vai fazer como o salmista diz, ele está plantado na casa do Senhor. As raízes estão na casa do Senhor. Ninguém arranca ele. Meu irmão, eu já ouvi tanta coisa na casa de Deus. Fazem 40 anos que eu estou enfiado no meio de crente. Pensa num povo complicado, irmão. Desses 40, pelo menos 20 eu estou liderando gente. Pense num povo difícil. Tem dia que eu só pego o celular e falo, não, hoje eu vou nem... Né? Vou deixar aqui do Not Store, pode chamar até, meu irmão. O mundo está pegando fogo, irmão. Mas sair daqui por causa de gente complicada, nunca. Deixar de vir num culto, adorar a Deus, porque o indivíduo está lá e eu não suporto. Meu irmão, você não sabe o que é amar Jesus de todo o teu coração, você não sabe. É isso aí, pessoal, como você viu aí, a nossa Super Quinta é
imperdível. Deus tem falado e ministrado aos nossos corações através do pastor Gileade e tem sido muito especial. Pessoal, agora eu quero deixar com as nossas queridas a palavra final. Oh, a gente quase não falou. Eu acho que esse programa Ai, Jesus, vai ser gente. um dos maiores, um dos mais vistos. Efatá com elas. 2h30. Eu falei para Antônio, a gente vai te infartar. Literalmente. Os seguidores também. Infartou. Mas, gente, foi muito divertido, foi muito bom. Foi. Mas diga pra mim, gente, fala aí, despede o pessoal, fala alguma coisa pra gente encerrar aí esse programa muito especial. Sua honra, amiga, primeiro. Ai, Deus. É complicado, mas eu acho que é simples ao mesmo tempo. Sim. Nós somos ajuda idônea. Uhum. Simples. Nós somos ajuda idônea. Era o propósito principal, Uhum. como Deus nos criou. E daí, tudo que vem daí, todas as áreas que Deus nos permite desenvolvermos, Uhum. na área profissional, Sim. ministerial, dentro de casa, se a gente tem aquilo como alvo, Sim. eu quero ser ajuda idônea, Uhum. onde o Senhor me colocar. Sim. Eu quero ser ajuda, Sim. cooperadora, Sim. servidora, porque foi o exemplo que Jesus nos deu, Sim. ele nos deixou, ele foi um servo. Jesus não se enchia de títulos nem de Sim. púlpitos, nem nada disso. Ele estava ali para Pra fazer servir. a obra do Pai. Sim. E ele se esforçou para isso mesmo. Então, eu acho que maior exemplo do que Jesus para nós não tem. Não tem. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos ser Amém. servidoras, Glória a Deus. servas, né? Discípulas. Se Sim. realmente queremos ser discípulas de Deus, de Jesus, requer sacrifício. Sim. Não é só nome ou renome ou lugar de exaltação. Sim. Requer um sacrifício. Verdade. E muitas vezes esse sacrifício vem desde os começos, Sim. quando ninguém te vê, É. mas o seu coração está no lugar certo. Exatamente. Glória a O Deus. coração posicionado como um coração de servo. Então, quem serve no pouco, no pequeno, Deus exalta. Amém. Glória a Deus. publicamente. Então, a gente não tem que ficar correndo atrás de De bênção nem título. de nada por ele estilo. Porque quem Deus honra, quem Deus chama, ele honra. Amém. Glória a Deus. Nem precisa falar mais nada, né? Faço da linda as minhas palavras. Foi um prazer enorme, pessoal, estar aqui com você. Você, mulher, que está aí na sua casa e às vezes está pensando, ai, mas eu não tenho nenhum chamado. Tenho certeza que você tem um chamado. Que seja nos bastidores, que seja dentro do lar, que seja cuidando dos seus filhos. E é igual a Linda falou, eu acho muito interessante, né, um texto da Bíblia que diz que cada um considere o outro melhor que a si mesmo, assim todos nós estaremos no mesmo patamar. E é sobre isso, né? Nós reconhecermos o ministério do outro, a unção que está sobre o outro e sempre usar a nossa sensibilidade de mulher, o nosso poder de influência em prol do reino do Senhor, para que o reino do Senhor avance, para que mais almas se acheguem ao Senhor, para que os corações dos nossos filhos sejam convertidos ao Senhor, que os nossos filhos sejam sensíveis ao Espírito Santo. Esse papel está na nossa mão. Então, espero que você tenha gostado do nosso papo, né? Que abra a mente e que venha mais podcast com as mulheres aqui presentes. Gente, a gente nunca mais vai ser convidada. Gente, elas não sabem tanto que elas são top, né? Assim, vocês são demais. E, na verdade, eu quero incentivar você, mulher. Nós estamos aqui no nosso estúdio da nossa igreja, uma estrutura montada para você. Sim, para você que queira fazer alguma coisa para o reino, queira usar o seu talento. As portas desse estúdio estão abertas para você. Você, mulher hispana. Sim, É brasileira. o caminho. É o caminho, né? Eu quero, incentivar vocês, porque isso aqui, gente, é algo que Deus colocou no coração do nosso pastor e tem sido muito bom. Amém. Espero que você tenha sido abençoado através da vida dessas queridas aqui. Amém. Muito especial o programa de hoje. Eu quero, para complementar, não poderia deixar de lembrar da minha esposa, porque, assim, ela é o meu, assim,
não sei se posso dizer meu braço direito, a perna direita, tudo. Todo. Ela é o ministério dela é notório. Sim. E tantas outras mulheres que têm sido usadas na nossa igreja e em nossa comunidade. E muito especial esse programa. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das mulheres. Mas chegamos aqui ao fim desse papo. Eu espero que vocês continuem, né? Gente, Parte 2. eu acho que tem que ter a parte 2, 3, 4. Porque, enfim, Deus abençoe você. Foi um programa muito especial. Eu falar com elas. Sim. E a nossa mente se abriu, a gente aprendeu muito, ouviu muita coisa boa. E eu espero que você assistiu até o final, principalmente os maridos, né? Deus abençoe você. Amém. Obrigado por tudo. Valeu. Efatá, a verdade revela, a mente se abre. Um abraço, pessoal. Efatá.